Pronto, já está gravando. Boa noite, pessoal. Vou apresentar aqui o slide para começar aí. Você já consegue ver minha tela? Sim. Vamos dar continuidade início aos outros assuntos, né? Continuidade para Enem com o assunto de cinética química. A gente vai começar com o assunto, né? Cinética química. Primeiro, eu vou fazer um breve resumo, resumidamente, para vocês. Vocês estão no terceiro ano, né? Acredito que todos estão no terceiro, então deve ter estudado aí no segundo ano. Então, dá uma relembrada. Bom, cinética química, ela é os estudos da velocidade, das reações e dos fatores que influenciam. A velocidade da reação, ela quer dizer que é rapidez. Ela, no caso, ela vai determinar o quão rápido, né, os reagentes são consumidos e os produtos são gerados. A velocidade média da reação, ela é pela essa formulazinha, Vm sobre ΔN, ΔT, sobre ΔT. Esse ΔN também pode ser quantidade, geralmente ele pode ser em mols, e pode acontecer de também ser ΔM, que é em massa, e o ΔT pode ser em tempo, e pode ser também ΔV em volume, acontece isso também. A lei da velocidade, né, ela, no caso, é a relação, né, entre a reação elementar com a relação não elementar, né? Que a relação elementar ela é uma etapa, uma etapa, que um exemplo mesmo vou dar aqui um exemplo na tela branca, para vocês verem, mas para não só falar, né? Ser melhor. No caso, um exemplo, né, da lei da velocidade da reação elementar é uma equaçãozinha, O3 NO no caso aí, esse exemplo aí, ó, 3 por grande em gás mais NO, os produtos, formando os produtos O2 mais NO2. Que no caso, na velocidade, da lei da velocidade, ela vai ficar, no caso aí, K, que é o K, vezes concentração de A sobre Azim, e concentração de B vezes B. No caso aqui, nesse caso, seria K igual vezes M O3 por NO. Esse Azinho, esse B no caso, significa a quantidade. No caso desses, é um, como só tem um, seria um, mas não é necessário colocar esse umzinho, esse um, porque é a mesma coisa, vai dar no mesmo. E a reação não elementar é quando a etapa é lenta, né? Mas a etapa rápida. E o que vai determinar a velocidade da reação é a etapa lenta. As condições, no caso, elas podem ser, né, por afinidade química. Para ter
quer dizer o quê? Essa afinidade química quer dizer o quê? Que tem que ter uma afinidade química entre os reagentes para permitir que a ação ocorra, né? Eles devem ter contato, os reagentes, no caso, devem ter contato com... Sempre estar para garantir a colisão entre as moléculas. E assim, formando o complexo de ativado, né, com a quebra das ligações e formando uma nova ligação. A teoria, né, das colisões, que é a orientação favorável e a energia de colisão. No caso, são choques que são eficazes, efetivos, né, que vão resultar em quebras de ligações. Isso quer dizer o quê? Deixa eu ver claro. Isso quer dizer que vai ser a quebra das ligações dos reagentes e assim formando novas ligações que vai gerar os produtos. Esse choque, ele também pode ser uma pressão favorável, que no caso aí é a orientação. No caso, ela é formada por estrutura intermediária, no caso, entre os reagentes e os produtos, que no caso vai ser a formação, né, do complexo ativado. No caso, aí vai apresentando, né, as ligações, as mais fracas, que vai estar entre os reagentes e vai permitir, né, as novas ligações. E assim vai ter uma energia que seja suficientemente alta. E aí já entra, né, a parte da energia da ativação, que quanto maior, mais lenta a reação é. Ou seja, quanto menor quantidade de energia, é melhor, a reação vai ser melhor para acontecer. No caso, quanto for bem alta o valor da energia, dessa energia de ativação, vai ser bem lenta, a reação vai ser de forma lenta. E elas podem ser, né, para reações exotérmicas quanto endotérmicas. Os fatores, né, que acontecem, a superfície de contato. Primeiro, a superfície de contato é quando, no caso, quando o aumento, né, de contato, quanto maior a superfície de contato, maior vai ser a velocidade de reação. Um exemplo bem simples, eu acredito que vocês já devem ter visto ou ter feito também, é que quando a gente pega um comprimido de efervescente inteiro e um comprimido efervescente, quando a gente tritura ele, a gente vai ver que o que é triturado vai ser mais rápido, vai se dissolver mais rápido. Isso é a superfície de contato, justamente porque quando ele está bem triturado, menor a quantidade, ele vai ser mais fácil de dissolver, vai ser mais fácil a reação. E a temperatura, quanto maior a temperatura, maior vai ser a velocidade da reação. Ou um exemplo simples que eu posso dar, que a gente vê no nosso cotidiano, é o cozinhar do ovo. Quando a gente coloca o ovo na temperatura baixa, ele vai demorar a cozinhar, então a reação dele vai ser mais lenta. Quando a gente coloca na temperatura maior, vai ser bem mais rápido o cozimento do ovo. Concentração. Quanto maior a concentração dos reagentes, vai ser a velocidade da reação. Isso que entra, né, a questão do número de choques das colisões. Pressão. A pressão também, quanto maior a pressão, vai ser maior a velocidade da reação. E o catalisador também, no caso das substâncias, quanto mais acelera o mecanismo, no caso, vai ser melhor reformular aqui. Que as substâncias, no caso, quando a gente acelera elas,
não sofrendo alterações, porque o catalisador não vai sofrer nenhuma alteração na substância, ela vai ser melhor para ser consumida. Um exemplo simples que eu posso dar é que as enzimas que a gente estuda lá na biologia, elas são uma forma de catalisador do nosso organismo. Ela vai fazer todo aquele processo, mas sem interferir na... Paula, Oi. tu tá com o ventilador ligado? Se tu tiver com o ventilador, tenta colocar ele para não pegar no coisa do microfone, tipo, para ele não passar. O notebook, né? Aí tu coloca para ele não passar pelo notebook, o vento, por favor. Tá melhor agora? Tá melhor assim. Mas não desligue não, né? Pra você não morrer de calor. Só não bote para não passar não, pelo eu só botei pra linha, é porque tava mesmo em minha cara, como diz a história. Pronto. Vocês entenderam o que é o catalisador? Essa parte aí, como o ventilador estava atrapalhando? Deu para entender? Vou botar aqui. Tava com medo de ficar sem internet de novo. Pronto, aqui é um exemplo básico, né? Eu vou mostrar um exemplo gráfico, que no caso aqui, ó, seria os reagentes nesse lado, com o complexo ativado, que no caso é a energia de ativação, vai, no caso, formando, né, os produtos. E aqui eu vou até mostrar eu peguei um gráfico para mostrar para vocês como é a reação com o catalisador e sem o catalisador. Aqui a gente tem a questão da energia, né, de ativação, os reagentes. Essa linha preta é a reação, né, sem catalisador. Você vê aqui, ó, que demora para chegar nos produtos. E com o catalisador, vai ser bem mais rápido para formar, né, os produtos. Maíra agora vai dar continuidade para vocês resolvendo as questões aí com vocês. Eu vou parar aqui de apresentar para ela dar continuidade. Certo, só vou projetar aqui para vocês. Vamos ver. Tá aparecendo aí? Deixa eu ver. Só que... Pronto. não tá tranquilo. Não, é só a questão mesmo. Mas tá bom, deixa eu... Bom, vamos responder umas 5 questões sobre o assunto que a Paula acabou de explicar, que é cinética química. Vocês tentaram responder as questões lá no mini simulado? Sem resposta? Certo. Pois vamos lá. Bom, essa questão é do Enem de do ano passado. Ela fala o seguinte: a nanotecnologia pode ser caracterizada quando os compostos estão na ordem de milionésimos e de milímetros, como na utilização de nanomateriais catalíticos nos processos industriais. O uso desses materiais aumenta a eficiência da produção, consome menos energia e gera menores quantidades de resíduos. O sucesso dessa aplicação tecnológica muitas vezes está relacionado ao aumento da velocidade da reação química envolvida. O êxito da aplicação dessa tecnologia é por causa da realização de reações químicas que ocorrem em condições de alta pressão, alta temperatura, excesso de reagentes, maior superfície de contato ou elevada energia de ativação. E aí, o que vocês responderam?
Selma, que disse que respondeu. Qual foi a alternativa que tu marcaste? Tu foi direto? Isso, maior superfície de contato. Aí tu sabe me dizer por quê dessa alternativa ser a correta? Ah, certo. Então, aqui dá um pouco de dúvida, porque tanto a alta pressão como a alta temperatura, elas também poderiam aumentar a velocidade da reação, né? Só que no texto ele fala justamente nessa questão bem aqui, que os nanos, materiais catalíticos, ele no caso se refere a um catalisador. Então, quanto maior for a área de superfície de contato, quanto maior for a área de superfície de contato, como a Selma mesmo disse, essa é a resposta correta. Pronto, vou riscar aqui que é melhor, que tá difícil. Então, quanto maior for a área de superfície de contato do catalisador com esses reagentes, como no caso aqui é o nanomateriais, maior vai ser a velocidade de reação. Então, essas nanopartículas, elas meio que aumentaram a velocidade de reação por conta da superfície de contato, né? E quanto menor for essas partículas, como o Paulo até falou, na questão lá do comprimido efervescente, se você triturar, ele vai reagir mais rápido, por conta da superfície de contato. E quanto menores for essas partículas, maior será o contato entre elas. Então, a alternativa correta é a letra D, maior superfície de contato. Deu para entender? Senão a gente pode passar para a próxima questão. Ok. Vamos para... Deixa eu montar aqui, vixe. Bom, alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto de preparação e da conservação de alimentos. A primeira informação é de que deixa eu só ir, aqui que o negócio tá legal, não. 100%. Ixi. Deixa eu ver se dá para chegar lá. Só aumentação mais um pouco, deixa eu ver que estava mesmo. Pois pronto. A maioria dos produtos alimentícios se conserva por muito mais tempo quando submetida à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribui para a degradação de certos alimentos. A questão 2 fala que um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinárias é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. Na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias, produtos de enzimas, que aceleram a reação envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Com base no texto, quais são os fatores que influenciam a rapidez das transformações químicas relacionadas aos exemplos 1, 2 e 3, respectivamente? Qual alternativa vocês assinalaram? Aqui quem respondeu, claro. Selma, certo. O outro, João Henrique, eu acho o nome. Enfim, Selma respondeu a letra C, certo. Vamos ver. Sabe me dizer o porquê, Selma? Selma, já que tu respondeu, tu sabe me dizer por que a letra C? Certo. Sim. É porque essas questões estão muito fáceis de analisar. Vamos lá. A primeira, aqui ele fala o seguinte, que
que quando os alimentos eles são conservados em geladeira, eles demoram mais para se decompor, se deteriorar, por conta da temperatura, certo? Pronto, uma dessas alternativas. Descartamos essa, por conta da temperatura. Até aí tudo bem. E a temperatura, no caso, é um dos fatores que vai acelerar para ter uma reação química. A segunda questionamento, ele fala o seguinte, que ao fazer esse corte da carne, dos alimentos, vai meio que aumentar a superfície de contato, fornecendo mais calor para cozinhar, para que possa cozinhar mais rápido, o que vai facilitar, né, o cozimento. E se tratando de casos sólidos, por exemplo, quanto maior for a superfície de contato, mais rápida será a reação. Então, superfície de contato. Já descartamos a letra E também. Então, está entre A e C. A terceira, ele fala que na preparação desses iogurte, que é aqueles fermentados, não sei se é um processo meio que fermentativo das bactérias e com os fungos. Eles são bastante usados nas fábricas, nas indústrias, para fazer aquele processo de fermentação dos alimentos que nós usamos no nosso dia a dia. E esse processo é conhecido pela aquela produção de enzimas. Então, a enzima, ele é um catalisador orgânico. Então, a alternativa correta é a letra C. Justamente o que a Selma falou. Temperatura, superfície de contato e o catalisador. Deu para entender essa questão? Isso, justamente, Selma. Vamos para outra questão. A questão do Enem 2013, ela fala que a hematita, além de ser utilizada para a obtenção do aço, também é utilizada como um catalisador de processos químicos, como na síntese da amônia, importante matéria-prima da indústria agroquímica. O uso da hematita viabiliza economicamente a produção de amônia, porque diminui a rapidez da reação, diminui a energia de ativação da reação, aumenta a variação da entalpia da reação, aumenta a quantidade de produtos formados ou aumenta o tempo de processamento da reação. Qual foi a alternativa que vocês marcaram? Ok. Deixa eu ver aqui. Bom, o catalisador, como já foi dito nas outras questões, e até a minha colega Paula falou, ele é uma substância, né? Que ele vai pegar a energia de ativação e vai fazer com que ela diminua, certo? E com isso ela faz com que a velocidade aumente. Então, analisando essas questões, as alternativas, então, diminui a rapidez da reação, não é, porque, como eu disse, conforme a energia de o catalisador, ele vai fazer com que a energia de ativação diminua e, consequentemente, irá aumentar a velocidade. Então, essa questão está errada. Essa alternativa está errada. A que mais está se aproximando da explicação que eu acabei de falar é a letra B, porque o catalisador ele vai diminuir essa energia de ativação da reação. Então, a resposta correta é justamente essa.
Letra B, diminui a energia de ativação da reação. Ok, agora que eu vi a tua resposta, mas deu para entender o que eu quis dizer? Ok. Vamos para a quarta questão. Bom, há processos industriais que envolvem reações químicas na obtenção de diversos produtos ou bens consumidos pelo homem. Determinadas etapas de obtenção desses produtos empregam catalisadores químicos tradicionais que têm sido, na medida do possível, substituídos por enzimas. Em processos industriais, uma das vantagens de substituírem os catalisadores químicos tradicionais por enzima decorre, de fato, de estas serem consumidas durante o processo, compostos orgânicos e biodegradáveis, inespecíficas para os substratos, estáveis em variações de temperatura, substrato das reações químicas. E essa, tu respondeu, Selma? Certo, letra B, né? Vamos analisar. Como vocês podem ver, as questões do Enem que mais tem caído, não que cai só essas questões, é porque realmente foi as que eu encontrei sobre cinética química, elas falam bastante sobre catalisadores, certo? Catalisadores químicos. Bom, os catalisadores químicos, eles meio que são substituídos por enzimas, como diz aqui na questão. E essas enzimas, que são catalisadores biológicos, né? Que também são proteínas, as enzimas, visto também em biologia, né? Elas são proteínas, e elas são aquelas moléculas orgânicas naturais. Ou seja, então elas são biodegradáveis. Então, vendo que ela é um composto orgânico natural, dá para se ter uma ideia que é a letra B. Calma aí. Deu para entender? Ok. Bom, essa questão 5, essa questão 5 é a próxima questão que é para aparecer. Na verdade, ela é mais estequiométrica, cálculo estequiométrico. Mas, como eu como nós colocamos lá no simulado, no mini simulado, vamos responder. Depois que eu fui ver, já foi, então não tem problema. Aí eu já coloquei alguns dados para ver se é mais rápido. Vamos lá. Aqui, ela fala o seguinte, que a minimização do tempo de curso de uma reação química, bem como o aumento da sua taxa de conversão, caracterizam a eficiência de um processo químico. Como consequência, produtos podem chegar ao consumidor mais baratos. Um dos parâmetros que mede a eficiência de uma reação química é o seu rendimento molar, definido como R igual a N produto sobre N reagente limitante vezes 100, em que N corresponde ao número de mols. O metanol pode ser obtido pela reação entre o brometo de metila e hidróxido de sódio, conforme a equação química aqui embaixo. As massas molares em gramas por mol desses elementos do hidrogênio é igual a 1, do carbono 12, oxigênio 16, sódio 23, bromo 80. O rendimento molar da reação, em que 32 gramas de metanol foram obtidos a partir de 142 gramas de brometo de metila e 80 gramas de hidróxido de sódio, é mais próximo de... Bom, aqui temos eu já fiz, né, o cálculo, a massa molar do brometo de metila, do hidróxido de sódio e do metanol. Bom, ele quer saber a porcentagem, no caso, o rendimento molar dessa reação. Então, vamos fazer o seguinte, não sei
a Selma, que participou da outra aula, meio que vai entender o que eu vou fazer aqui agora. O número de mols, primeiramente, vamos achar o número de mols de cada um aqui, do brometo de metila, do hidróxido e do metanol. Certo. Primeiramente, vamos achar a quantidade de mols. Vixe, ficou pequeno. Deixa eu colocar. Tá um pequeno aqui. Normal, deixa eu ver se não. Pronto. A quantidade de mol de cada um. Do brometo de metila, temos que. Aqui fala que são 142,5 gramas de brometo de metila. Então, vamos lá. A quantidade de massa, 142. Deixa eu colocar para cá para ficar melhor. A quantidade de massa do brometo de metila, 142 gramas, dividido por a massa molar, que está aqui em 95 gramas por mol. Vai ser igual a... Deixa eu só colocar. 142,5 gramas dividido por 95 vai ser igual a 1,5 mol. Ah, meu Deus. 1,5 mol. Agora do hidróxido, o reagente hidróxido, ele fala que são 80 gramas, aqui na questão ele fala que é 80 gramas de hidróxido de sódio, dividido por 40 gramas por mol, que é a sua massa molar. Será igual a 80 dividido por 40, 2 mols. E, por fim, a do metanol, que é 32 gramas, dividido por 32 gramas por mol, que é a sua massa molar. Será igual a 1. Bom, analisando aqui, esses dois são os reagentes. O brometo de metila e o hidróxido são os reagentes. E o metanol, ele é o produto. Então, ele quer saber aqui qual é o reagente limitante e qual é o reagente em excesso. Como encontramos a quantidade de mol do brometo de metila, que fala que é 1,5 mol. Como vocês podem ver aqui, o reagente 1,5 mol. E a quantidade de mol do hidróxido de sódio são 2 mols. Então, o reagente limitante entre esses dois aqui vai ser o brometo de metila, porque ele tem uma quantidade de mol menor do que o do hidróxido de sódio. Então, o brometo de metila, ele é o reagente limitante, vou colocar bem aqui, reagente limitante, e aqui é o reagente em excesso. Agora, vamos usar essa fórmula aqui para achar o rendimento molar dessa reação.
rendimento molar é igual a R, aliás, é R, igual a N, o produto é o metanol, então temos 1 mol de produto dividido pelo, como aqui fala, reagente limitante, que é o brometo de metila, que é igual a 1,5 mol vezes 100. Só aumentar aqui que vai para baixo. Vezes 100 da fórmula. Então, calculando, teremos aqui dá 66,66667, mas aproximadamente vai dar 67%. Então, a resposta correta é a letra D, 67%. Deu mais ou menos para entender, é porque aqui é mais questão de cálculo estequiométrico, não é bem cinético. Mas como já tinha colocado lá no simulado, acredito que essa questão foi, aí eu falei, eu vou tentar responder. Deu para entender? Quer que eu explique novamente ou podemos prosseguir? Pronto. Agora a Paula vai dar continuidade, ela vai falar sobre equilíbrio químico. Então, vou parar aqui o compartilhamento para ela poder. Pronto, Paula, pode dar continuidade. Apareceu agora. Agora vamos dar continuidade, né, com equilíbrio químico. Equilíbrio químico é um estudo, na realidade, o equilíbrio químico é o quê? É um estudo de comportamento e das características das reações reversíveis. O que é uma reação reversível, né? No caso, é atingir o equilíbrio químico, que tem, no caso, tem uma reação direta e tem a reação inversa. A direta é a que os reagentes vão transformar em produtos e a inversa é que os produtos vão transformar em reagentes. É basicamente isso. E essas reações geralmente podem apresentar na mesma velocidade. Então, o equilíbrio, né, é atingido quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa. É basicamente isso. Aí o deslocamento, no caso, vai favorecer. Deixa eu ter esse negócio aqui. Ele vai favorecer, né, ou o reagente ou o produto. Aí nisso, ele vai ter os fatores, né, que vão favorecer isso, que é a concentração, a pressão e a temperatura. Eles podem ser homogêneos e podem ser heterogêneos. Homogêneos, geralmente, é quando acontece só quando é estados físicos. A concentração. Vamos falar aqui um pouquinho, né, da concentração. Ela vai sempre aumentar, né, aumenta quando uma substância desloca para o lado, o gasto dela, que no caso o oposto. E vai diminuir, né, quando ela volta para o lugar que ela estava. A pressão, ela vai deslocar para o lado menor do volume. Ou seja, a pressão, no caso ela é elevada, ela vai sempre deslocar o equilíbrio para que o lado com menor soma de mols. E também tem quando ela rebaixa, né, inclina o equilíbrio para quando o lado de soma, né, o maior total de números de mols. E a temperatura. Com o aumento da temperatura, que é no sentido
endotérmico, ela vai, no caso, aumentar. No caso, ela vai absorver a energia. Absorver calor, quer dizer, não é energia. Energia é assim, né? Calor. E no sentido exotérmico, no caso, é quando a energia vai abaixar, né? E no caso, ou seja, ela vai liberar o calor. Aí tem a constante de equilíbrio, né? Que ela vai representar o tempo de o tempo que uma reação reversível leva para atingir o equilíbrio, que é K, a formulazinha dela é K sobre concentração de produtos sobre reagentes. Aí tem o Kc, que é uma função das concentrações. Aqui na tela branca eu vou mostrar um exemplo para vocês de Kc. Geralmente os sólidos não vão participar, por ele sempre estar constante. Um exemplo aqui eu vou dar um pouco aleatório. A2 mais 2B em equilíbrio 2AB. Então, o Kc vai ser os produtos em cima, ó. Como tem 2, né? Eu vou colocar o 2 em cima. Aí aqui o ácido não vai, é só um, não precisa colocar, vezes B. Aí como tem 2, eu coloco o 2 em cima. E o Kp, que é em função, né, das pressões parciais. Geralmente acontece, né, somente em gases e vapores. Nesse mesmo exemplo aqui, de cima, que vocês, o Kp vai ser basicamente isso. É 1 sobre P, concentração de A, sobre PB, concentração de P. É basicamente isso. E o pH, né? O pH, ele vai indicar, né, quando é um meio ácido, a quantidade de concentração, na realidade, a concentração quando ela vai ser ácida, base ou neutra. Nessa tabelinha é de porque existem vários indicadores e vai depender de indicador para indicador. Tem o indicador simples, repolho roxo, tem uma fitinha, que eu esqueci o nome no momento, tem um instrumento, tem vários vários modelos de indicadores. Aí, geralmente, é parecido, mas eles vão variar. Não é exatamente todos essa mesma cor, mas geralmente de 0 a 6 vai ser ácido, o 7 vai ser neutro, e o do 8 a 14 vai ser meio básico. No caso, né, como eu disse, né, ela vai indicar as concentrações molar de cátion do hidrônio H+, né, ou H3 ou mais, presente no meio do equilíbrio. Uma forma do gráfico, né, vou mostrar graficamente para vocês. Nesse primeiro gráfico aqui, que vocês estão vendo, aí é por meio da concentração por tempo. O equilíbrio, que o reagente e os produtos, o equilíbrio vai encontrar quando eles vão estar uma em cima da outra, quando começa a ficar bem assim. Vai ser mais ou menos, começa a manter o equilíbrio aqui. Só que o gráfico de concentração com o tempo geralmente varia, vai ter vários outros tipos. Eu peguei um dos tipos que pode ter para exemplificar para vocês. Mas acontece desse daqui, eles se cruzarem e manter o equilíbrio também. E por meio da velocidade com o tempo. Por tempo. No caso, a reação, né, direta, ó, e a relação inversa, elas vão se juntar e vão estar em equilíbrio. O modelo de gráfico já da velocidade com o tempo, geralmente vocês só vão encontrar desse estilo mesmo.
Agora, para ficar melhor, eu vou responder umas questões com vocês. Essa questão aqui é do Enem 52, né, do Enem 2013. Ai. Vamos lá. Uma das etapas do tratamento da água é a desinfecção, sendo a cloração um método mais empregado. Esse método consiste na dissolução do gás cloro numa solução sob pressão e a sua aplicação na água a ser desinfectada. As equações das reações químicas envolvidas são, que no caso é essa, né? O Cl2 mais 2H2O em equilíbrio, HCO, ClO mais o hidrônio mais Cl-. E HClO mais água em equilíbrio, mais hidrônio mais ClO. E o pK, ele dá o pKa, que é igual a menos log Ka, que vai dar 7,53,53. A ação desinfectante é controlada. Desculpa. É controlada pelo ácido hipocloroso, que possui um potencial de desinfecção cerca de 80 vezes mais. 80 vezes mais. Vou até marcar aqui. 80 vezes mais. Superior ao ânion hipoclorito. O pH do meio é importante porque influencia na extensão com o ácido hipocloroso se ionizam. Aí a pergunta é: para que a desinfecção seja mais efetiva, o pH da água a ser tratada deve estar mais próxima de 0, 5, 7, 9 ou 14. Alguém chegou a responder essa questão? Conseguiu entender ela? Pelo visto, não, né? Vamos lá. Bom, no caso aqui, se o ácido dele for igual a 0, bom, como aqui no caso eu vou começar por aqui. O equilíbrio, né, ele é dado dada a questão, é esse daqui. Cadê esse daqui? E o pKa, como ele disse aqui, é 7,53. Então, Ka dele vai ser 10 a menos 7,53. Como equilíbrio, eu vou colocar até aqui a formazinha. O equilíbrio dele vai se dar por HClO mais a água o hidrônio Cl-. Bom, então ele quer saber, né, como ele já diz bem aqui na questão, que a ação desinfetante do HClO é 80 vezes mais do que a do ClO menos. Então, esse equilíbrio vai ter que deslocar para a esquerda. Então, vai ter que deslocar para a esquerda.
E se a gente for, se o ácido for zero, o que é que vai ser? Ele, por ser ser muito ácido, no caso, ele sendo assim, ele vai ter se for esse, ele vai ter uma quantidade muito grande de íons H3+. Ou mais. Na primeira reação. Então, para ajustar, né, esse sistema, no caso, vai ter que consumir muito para deslocar o equilíbrio para a esquerda. E, no caso, isso vai ter que diminuir, com isso, né, vai ter que diminuir a concentração do HCl+. Ou seja, isso não vai ser geralmente 80 vezes mais. Não vai chegar a isso, né? A reação dele não vai ser exatamente essa do equilíbrio que ele dá. E sim a de cima. E quando for o pH 5, como ele é meio ácido, eu vou até fazer aqui a contazinha. Como ele é meio ácido, o Ka dele vai ser igual a H+, Cl- sobre HCl, que é igual, né, a 10 menos, que é esse daqui, ó, menos 7,53. Então, aqui o Ka vai ser, se for 5, vai ser 10 a menos 5. ClO menos por H. Vai ser igual a 10 menos 53. Sendo assim, Ka vai ser igual a ClO menos é igual a 10 a menos 5. Ka vai ser mais ou menos 1%. Ou seja, o HC, no caso aqui, ele vai ser o HClO, vai ser cerca de 100 vezes maior que a concentração do ClO-. Então, aqui foi o único que aproximou, né, do 80. Mas vamos lá, por ser 7, o pH ser 7. Vamos ver se vai dar certo com o pH 7. Vai ser a mesma coisa que a gente vai fazer. Tá entendendo? Ka é igual ao hidrônio ClO vai ser então, K vai ser igual a 10 menos 7 aqui, como o licor vai ser 7. Vai ser 10. Igual a 10 menos 7,53. Sendo assim, o ClO menos dividido por H
Ka quando a gente, no caso, divide, né? Esse aqui é igual a concentração dos dois. Então, já não vai entrar nessa parte aqui 80 vezes mais. Então, descarta. Se e esse entre a D e a 9, o 9 e 14, no caso que é maior do que 7, no caso vão ser básicas essas soluções. E esse equilíbrio vai encontrar, né, deslocado para a direita. E o objetivo dessa questão vai ter que ser deslocada para a esquerda, justamente porque a concentração do íon ClO-, ela vai ser maior do que a do HClO. Mas o objetivo a gente quer saber, né, que o pH, né, que é o da água ser tratado mais próximo, que vai ser mais próximo de 80. Então, a alternativa correta vai ser a letra B. Porque quando a gente fez uma formulazinha, ela foi em 100. Então, foi a que deu mais próxima. Passando para outra questão. O Enem, ou no caso 2013 também, ela, questão 69, né? Ela pede assim, a formação frequente de grandes volumes da pirita, que é o FS2, em uma variedade de depósitos minerais, favorece a formação de soluções ácidas ferruginosas, conhecida como drenagem ácida das minas. Esse fenômeno tem sido bastante pesquisado pelos cientistas e representa uma grande preocupação entre os impactos da mineração no ambiente. Em contato com o oxigênio a 25 graus, a pirita sofre reação de acordo com a equação química, que no caso é 4Fs2 mais 15O2 mais H2O 2F2SO4 3 mais 2H2SO4. Então, para corrigir os problemas ambientais, por essa drenagem, a substância mais recomendada a ser adicionado meio é sulfeto de sódio, cloreto de amônia, dióxido de enxofre, dióxido de carbono ou carbonato de sódio. Bom, como ele quer, né? Nessa questão aqui, nessa reação, ela produz o ácido sulfúrico, que é esse aqui. E um sal também, e um sal. Que é assim, que no caso, que é pela hidrólise, é justamente por conta da hidrólise. Então, ele vai produzir um ácido forte, que é justamente o ácido sulfúrico. Então, para corrigir melhor, né, esse problema, que é o que ele pede para corrigir bem aqui, o mais recomendado vai ser o carbonato de cálcio. Por quê? O carbonato de cálcio é um sal em que, em contato com a água, ele vai sofrer a hidrólise também, produzindo, né, o hidróxido de cálcio e o ácido de carbono, que vai se degradar com o tempo devido ao meio reacional básico, porque o sal, acho que vocês sabem, né, que no Enem é formado por uma base, por uma base, vem da formação básica, e pelo ácido forma o sal, que no caso aí vai formar justamente isso, o carbonato de cálcio. CO3, 2 menos, mais a água, vai formar o HCO3 mais a hidroxila. Assim, no caso, vai haver a produção, né, desse íon básico
E o problema da acidez, ele vai ser neutralizado justamente pela formação da base. Causado, perdão, pela base não, pelo sal. Ácido e o por ser o mesmo, pelo ácido, pela presença do sal ácido. Então, a alternativa correta é a letra E. Conseguiram entender? Então aqui. Questão 46 do Enem 2015. Essa daqui mesmo? Não, mas essa daqui primeiro, 71, do Enem 2015. Vários ácidos são utilizados em indústrias que descartam seus efluentes no corpo da água, como rios e lagos, podendo afetar o equilíbrio ambiental. Para neutralizar a acidez, o sal do carbonato de cálcio podem ser adicionados ao efluente em quantidades apropriadas. Aqui já diz, né, que praticamente respondeu a outra questão, que é para neutralizar a acidez, o sal carbonato pode ser adicionado ao efluente. Voltando. Em quantidades apropriadas, pois produz bicarbonato que neutraliza a água. As equações envolvidas no processo são essas aqui. Aí aqui diz bem aqui, com base no das reações 2, 3 e 4 a 25 graus, qual é o valor da reação? Porque na seção 2, ele dá que o K1 é igual a 3 vezes 10 a menos 11. Da terceira, ele dá o K2, que é igual a 6 vezes 0, vezes 10 a menos 9. E na quarta, ele dá 2,5 a 10 a menos 7. E ele quer saber da 1, diante dessas aqui. Bom, primeiro passo que a gente vai fazer, a gente vai inverter o sentido da reação 1, que é a constante, né, que passa para ser para o inverso. No caso, a gente vai inverter a 1, a segunda quer dizer que é a 1 que a gente vai procurar, da segunda e vai manter da terceira e da quarta. Como assim? No caso, essa daqui, a segunda vai ficar só menos 2, vai ser igual a 1 sobre 3, vezes 10 a menos 11. Então, a gente vai fazer, né, o K1, vou botar K total, para saber que é a 1. A gente vai colocar o sobre. Peraí. K2 vezes K3 sobre K1. Como vai interferir aqui? KT vai ser igual a 6 vezes 10 a menos 9 vezes 2,5 a 10 por menos 7. Vou botar bem aqui no cantinho, mas para enxergar. Por 3, 10 a menos 11.
Então, fazendo cálculo, seis. Aqui vai dar 10 a menos 15 por dividido por 3 menos 1. Então, ele vai dar 5 vezes 10 a menos 5. Opa, a menos 5 não. A 5, Jesus. A 5. Então, a alternativa correta vai ser a letra B. Que aqui tá deu valor. A questão 46 do Enem 2015. Hipoxia, ou mal das alturas, consiste na diminuição do oxigênio O2 no sangue arterial do organismo. Por essa razão, muitos atletas apresentam mal-estar, dores de cabeça, tontura, falta de ar, etc. Ao praticar atividade física em altitudes elevadas. Nessas condições ocorrerá uma diminuição da concentração da hemoglobina oxigenada, que é HbO2, em equilíbrio do sangue, conforme a relação, como bem aqui diz, Hb mais O2 igual a, em equilíbrio HbO2. A alteração da concentração da hemoglobina oxigenada no sangue vai ocorrer por causa da elevação da pressão arterial, do aumento da temperatura corporal, da redução da temperatura do ambiente, da pressão parcial do oxigênio ou da diminuição de quantidade da hemácia. Bom, como aqui diz, né, que está nas alturas, quando a gente está, né, nas alturas, a queda da pressão parcial do oxigênio vai diminuir. Então, com isso, acontece justamente porque vai diminuir a quantidade de oxigênio que está dentro do organismo. E com isso vai ter a diminuição da oxigenação. Então, a alternativa correta, a alteração acontece justamente da queda de pressão parcial do oxigênio, porque quando a gente está nas alturas, a pressão, né, vai diminuir a quantidade de oxigênio. Então, isso acontece que a pressão parcial caia do oxigênio. A última questão, que foi do Enem 2020, de equilíbrio químico, vai ser essa. Para garantir que os produtos eletrônicos estejam armazenados, algumas empresas usam indicadores da umidade nas embalagens desses produtos. Alguns desses cartões contêm o sal de cobalto, que muda de cor em presença da água, de acordo com a equação química. Que no caso aqui, ó, CaOCl2, ele vai ser azul, essa parte, CH mais CHO2, e essa outra parte, no caso, vai ser rosa. Como você poderia reutilizar, para reutilizar num curto intervalo de tempo, no cartão que já tivesse com a coloração rosa?
A gente ia resfriar no congelador, borrifar com o spray da água, envolveria um papel alumínio ou aqueceria com um secador ou embrulharia em guardanapo papel. Bom, para poder reutilizar, né, esse cartão, o equilíbrio ele tem que ser deslocado, né, para a esquerda, ou seja, tem que ser deslocado para cá. Então, quando a gente aumenta, no caso, vai ter que aumentar, quando a gente desloca para cá, vai ter que aumentar a tonalidade azul. E isso vai acontecer, né, uma reação exotérmica. E para acontecer esse deslocamento, para o sentido esquerdo, a melhor opção é, no caso, aumentar a temperatura. Que no caso dessas questões aqui, para aumentar a temperatura mais rápido, a que encaixa mais é a letra D, que aqueceria com secador de cabelos, que no caso, quando ele vai vou colocar, no caso, colocaria no papel e aqueceria, que ia estar secando, ele vai estar aquecendo, né? Como tem um vento quente, estaria aquecendo. Aí. Bom, alguma dúvida sobre as questões de equilíbrio químico? Conseguiram entender ou tem alguma dúvida? Pode continuar, né? Pronto. Eu vou Maíra, projetar aqui, viu? viu? Eu vou projetar aqui o slide. Calma aí. Só me avisa quando aparecer. Eu não vou conseguir ver a tela. Tá aparecendo. Apareceu. Pronto. Oxe. Deu bug aqui. Calma. Pronto. Acho que agora vai. Bom, como a Paula falou, agora irei falar um pouco, resumidamente, né, sobre a radioatividade, né, que é a propriedade dos núcleos, naqueles núcleos atômicos instáveis, que eles tendem a emitir partículas e também radiações eletromagnéticas, né, com o objetivo de ficarem estáveis, no caso, né. E esse fenômeno, ele também é conhecido como reação de desintegração radioativa. E essa reação, ela também pode ser chamada de transmutação ou também reação de decaimento. Isso acontece por conta da, como é que pode se dizer, porque para alcançar a estabilidade, ao fazer a emissão dessas partículas eletromagnéticas, esses elementos radioativos, eles se desintegram e só é radioativo o elemento que tem um núcleo instável, no caso. E essa instabilidade do núcleo atômico também pode ser chamada de... conhecida pelo número de massa. Lembrando que o número de massa é a quantidade de próton mais o número de nêutron, né? Então, essa massa, essa instabilidade, ela vai se romper nos átomos e com um número de massa, esse número de massa sendo grande, no caso, vai fazer com que esses elementos tenham instabilidade. E até existe um ou outro átomo estável mais leve do que os núcleos instáveis, só que em proporção menores. Então, vamos dar seguimento aqui. A
desintegração alfa. Nossa, trava a língua. Então, a desintegração alfa é aquela emissão da partícula alfa, né? Então, essa partícula ela é carregada positivamente, né? Com sua carga 2+, e é formada por mais 2 prótons e mais 2 nêutrons que são expelidos pelo núcleo e no caso, o que importa saber dessa relação, no caso, é a primeira lei da radioatividade, onde quando o núcleo ele emite essas partículas alfas, seu número atômico, ele vai, aqui como vocês podem ver, não sei se dá para enxergar, deixa eu ver se eu tenho um laserzinho aqui. Acho que é esse. Não vai. O número atômico, ele vai... O número atômico, ele vai diminuir para 2 unidades, e o seu número de massa, no caso, também vai diminuir para 4 unidades. Aí teremos um novo número atômico. Então, a desintegração alfa é justamente esse, a diminuição de 2 números atômicos e a diminuição de 2 números de massa. Dois números de massa e 2 números de... Aliás, 4 números de massa e 2 números atômicos. Nossa, que confusão que eu fiz. Pois vamos lá. É a diminuição de 2 números atômicos e 4 números de massa. A desintegração beta é que emite partículas betas. E ela surge também da desintegração do nêutron, né? E quando a tira alfa da velocidade, no caso, ela tira essa alta velocidade para fora do núcleo. E ela vai emitir uma partícula beta, e seu número atômico vai ser... O seu número atômico vai aumentar em 1 unidade, e seu número de massa, que é aqui no caso, não vai se alterar. Diferente da desintegração alfa. E vai surgir, assim, um novo núcleo atômico, né? E, por último, temos aqui a desintegração gama, que, no caso, ele não emite partículas gama, diferente da desintegração alfa e beta. No caso aqui, ele vai emitir ondas eletromagnéticas, que essas ondas, assim como a luz, o raio-x, elas possuem um poder de penetração maior do que as partículas alfas e betas, podendo atravessar até 20 centímetros de um aço e 5 centímetros de um chumbo. E por conta disso, que essas emissões de gama, elas são muito perigosas, pois podem danificar tecidos vivos ou até mesmo matar, né? E a emissão de gama, ela não é representada por equações, pois ela não, no caso, ela não altera o número atômico e também não altera o número de massa. Como eu disse, diferente da desintegração alfa e da desintegração beta. Agora, o tempo de meia-vida, representado aqui pela letra P, mas também vocês podem ver como T1/2. Mas, no caso, aqui está representado pela letra P, né? E o tempo de meia-vida, que é o tempo necessário para uma quantidade de determinadas substâncias radioativas, né? Ela vai reduzir as suas atividades pela metade. Então, esse P, que é o tempo de meia-vida, ele também pode ser visto como T1/2, como eu falei. Cada período de meia-vida, a massa do produto ela vai ser radioativa e vai cair pela metade. Por isso, a gente divide por 2, depois podemos dividir por 4, depois por 8, e assim sucessivamente. Bom, basicamente foi isso que eu quis mostrar para vocês, um resumo
sobre radioatividade, e as principais questões que eu vi que eles cobram bastante é justamente isso sobre radioatividade alfa, beta e gama, né? Bom, agora eu vou responder algumas questões para facilitar. Estava apresentando, Paula? Paula? Tá, parou agora. Ah, tá. Porque quando eu voltei não estava, eu tomei um susto. Bom, deixa eu responder algumas questões aqui. Deixa eu ver se está aparecendo. Pronto. Vamos lá. Bom, a questão do Enem 2013, ela fala o seguinte: a glicose, marcada com nuclídeos de carbono 11, é utilizada na medicina para se obter imagens tridimensionais do cérebro por meio de tomografia de emissão de pósitrons. A desintegração do carbono gera um pósitron com tempo de meia-vida de 20,4 minutos, de acordo com a equação da reação nuclear, essa aqui. A partir da injeção de glicose marcada com esse nuclídeo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meia-vidas. Considerando que o medicamento contém 1 grama de carbono, a massa em miligramas, no caso ele vai querer essa massa em miligramas, vamos transformar então esse 1 grama em miligramas do nuclídeo restante após a aquisição da imagem, mais próxima de 0,200, 0,969, 9,80, 31,3 ou 200. Vamos fazer... Alguém responde essa questão? Bom, deixa eu começar aqui. Primeiramente, como eu falei, vamos transformar esse 1 grama em miligrama. E para isso, a gente multiplica por 1000. 1 grama vezes 1000 miligrama vai ser igual a 1000 miligramas. Pronto, já fizemos a conversão, já transformamos em miligrama. Agora, a questão, ele fala que essa tomografia, ela foi a partir da injeção de glicose marcada com esse núcleo, o tempo de aquisição de uma imagem de tomografia é de 5 meia-vidas. Então, no caso, a gente irá multiplicar, aliás, calcular 5 vezes, porque aqui já dá uma ideia que será 5 meia-vidas, então será metade. Então, como ele já fala, começamos com 1000 miligramas, a metade de 1000 miligramas vai ser quanto? Vou dividir aqui por 2, que fica mais fácil. A metade de 1000 miligramas vai ser... Deixa eu dividir por 2, vai ser assim. Bom, ele fala que a metade de 1000 miligramas dividido por 2 vai ser 500, né? 500 miligramas. Agora, 500 miligramas. A metade de 500 miligramas
a metade de 500 miligramas. Duzentos e cinquenta. Como eu disse, a gente vai fazer isso 5 vezes. A metade de 250 miligramas. 125 miligramas. 125 miligramas. Sessenta e dois vírgula cinco. A metade de 62,5 miligramas. Dividido por 2. Vai ser igual a 31,25 miligramas. Bom, como ele disse, que seriam 5 meia-vidas. Então, aproximadamente dessas alternativas, o que mais se aproximou foi esse aqui, o 31. Foi o 31,25 miligramas. Então, arredondando, analisando as alternativas, o que mais se aproximou foi a letra D, 31,3. Arredondando para 31,3 dá certo também. Enfim, a alternativa correta é a letra D. Deu para entender mais ou menos essa questão? Ok. Dando continuidade. Deixa eu entrar aqui. Bom, o elemento radioativo tório pode substituir os combustíveis fósseis e baterias. Pequenas quantidades desse elemento seriam suficientes para gerar grande quantidade de energia. A partícula liberada em seu decaimento, poderia ser bloqueada utilizando-se uma caixa inoxidável. A equação de nuclear, essa aqui, 230, que é a massa do tório, e 92, acho que não dá para chegar direito, é a massa, o número atômico. Para o decaimento, ele quer saber, considerando a equação de decaimento decaimento nuclear, a partícula que fica bloqueada na caixa de aço inoxidável é alfa, beta, próton, nêutron ou pósitron. Bom, vamos fazer aqui, vamos calcular para saber qual será dessas alternativas. Não sei se dá para enxergar esse, tá muito apagado. Deixa eu ver. Bom, aqui diz que vou botar aqui. Tá embaixo. Aqui diz que a massa do tório, representada pela letra A, é 230. O número atômico, acho que tá 92, não dá para enxergar. Noventa e dois. Como eu quero saber
do seu número de nêutrons, vou colocar um Nzinho maior, um menor mesmo, o número de nêutrons, é só a gente fazer a subtração. 230 menos 92 vai dar 138, o número de nêutrons do tório. Agora, vamos para o número de... Agora vamos para o número de massa do radônio. O número de massa do radônio, 226. 226. O número atômico é igual a... Nossa, tá muito ruim de chegar aqui. Aqui tá errado. Radônio. 226. No caso aqui do tório, é 90. Agora que eu vi. 230 menos 9. Isso. Número de massa, 226. Aí o número do radônio é 88. Número atômico. Então, o seu número de nêutron será 226 menos 88 vai dar 138. 138. Bom, agora o número de partículas, que é o que diz aqui na questão. Vamos encontrar o número dessas partículas. Nossa, tá travando mesmo o negócio. Número de partículas. O número atômico dessas partículas, 230 para, aliás, 226 para 230, o número atômico fica 4. 226, 27, 28, 9, 30, fica 4. Aliás, o número de massa das partículas, fazendo a subtração, dá 4. Agora, o número atômico, 90. 90 menos 88 vai dar 2. Então, o seu número atômico é 2. Então, a quantidade de núcleo, aliás, de nêutron, vai ser igual a 2. Lembrando lá na explicação, não sei se deu para notar, qual dessas desintegrações apresentava justamente essa? A quantidade de número de massa igual a 4 e o número atômico igual a 2. De acordo lá com a explicação, é a desintegração alfa. Porque a beta já não seria, por exemplo, porque o número de massa não existe e o número de próton, o número de nêutron, aliás, o número atômico seria igual a 1. Então, daquelas desintegrações que eu falei, alfa, beta ou gama, a resposta certa é a alfa, porque ela tem um número de massa igual a 4 e o número de número atômico igual a 2. Então, a resposta correta dessa questão é a letra A, alfa.
Agora vamos para mais uma. Bom, essa daqui também é aquela sobre meia-vida, né? O terremoto e o tsunami ocorridos no Japão em 11 de março de 2011 romperam as paredes de isolamento de alguns reatores de usina nuclear da usina nuclear de Fukushima, o que ocasionou a liberação de substâncias radioativas. Entre elas, o iodo 131, cuja presença na natureza está limitada por sua meia-vida de 8 dias. O tempo estimado para esse material se desintegre até atingir 1/16 na sua massa inicial é 8 dias, 16 dias, 24 dias, 32 dias ou 128 dias. Bom, para atingir essa meia-vida, né, significa que ela vai perder metade dessa massa. E para perder 1/16 dessa massa, ela seria necessário atingir, digamos, uns. Deixa eu botar aqui. 4 meia-vidas. A metade de. A metade dessa meia-vida seria de 4 meia-vidas, no caso. Como a questão já fala, para não precisar fazer aquele cálculo todo de fazer 8 dias com uma meia-vida que perde 1/2, com 2 meia-vidas que vai perder 1/2 dividido por 2, que daria 1/4, enfim. A gente pode calcular diretamente, fazendo 4, que é a metade desse aqui, multiplicando por 8 dias. Seria 16 dias. Aliás, calma, que eu estou variada. No caso, é metade dessa meia-vida, metade dessa massa, 1/16, seria 4 meia-vidas. Isso, agora sim. Seria 4 meia-vidas. Aí, multiplicando com 8 dias, seria 32 dias a resposta. Então, a alternativa correta seria a letra D. Se você parar para analisar que metade desse aqui, de 1/16, seria 4. Com 8 dias, como fala na questão, 4 meia-vidas. Com 8 dias, como fala na questão, dava para a gente fazer direto. 4 vezes 8, que é igual a 32 dias. Ou fazer naquele caso mesmo, de pegar uma meia-vida para perder. Deixa eu escrever. É porque eu tô com medo de não dar tempo. Eu já fui direto, calma aí. No caso, 1 meia-vida. 8 dias perder 1 meia-vida. Mas como é que eu vou fazer isso aqui? Com 2 meia-vidas. Vou colocar 8 dias bem aqui no meio para ficar 8 dias. Tá 8 dias. Aí com 3 meia-vidas. Aqui para fazer não. Com 3 meia-vidas.
Então, 8 aqui também, como se tivesse... É como aqui tivesse sobreposto, é porque não dá para colocar. Enfim, 8 dias também. Eu vou tirar para não ficar para não confundir. 3 meia-vidas. E 4. Três meia-vidas. Aliás, com 2 meia-vidas no caso. É 4 meia-vidas. Simplesmente só contar 8 dias. Aqui eu vou colocar. É porque não dá para colocar sobreposto, meu Deus. Como é que eu coloco? Deixa eu ver aqui embaixo. 8 dias. Com mais 8 dias. Oito dias eu vim ter colocado outro aqui. Ou seja, 8 mais 8 mais 8 mais 8. 24, 32 dias. Também dava para fazer. Enfim, a resposta correta seria a letra... Seria não, é a letra D, 32 dias. Dá tempo a mais? Deixa eu ver. Bom. Deixa eu aumentar aqui. Pronto, a última questão. Os materiais radioativos, eles emitem diferentes tipos de radiação. A radiação gama, por exemplo, possui alta energia de penetração, ela consegue remover elétrons dos átomos dos tecidos internos e romper ligações químicas por ionização, podendo causar mutação de DNA. Já as partículas beta têm o mesmo efeito ionizante, mas atuam sobre as células da pele. Segundo o texto, um indivíduo irradiado por fonte radioativa é exposto ao risco de transformar-se em um corpo radioativo, absorver a radiação e armazená-la, emitir radiação e contaminar outras pessoas, sofrer alterações genéticas e desenvolver câncer, transportar radiação e contaminar outros ambientes. Bom, ao analisar o texto, ela fala justamente sobre a questão de alterações genéticas, DNA, e que, não sei se vocês já leram sobre justamente isso, a radiação gama, ela pode sim causar doenças e desenvolver o câncer. Então, analisando essas questões aqui, a alternativa correta seria a letra D, justamente por isso, porque ela vai sofrer alterações genéticas, no caso, a pessoa que foi exposta à radiação e também pode desenvolver câncer. Então, nessa questão aqui, a alternativa correta seria a letra D. Bom, pessoal, esses foram os assuntos de hoje, né? Eu espero que a gente tenha contribuído para o aprendizado de vocês. E não sei se Paula quer falar mais alguma coisa, mas basicamente foi isso, de forma bem reduzida mesmo, para ver se dava certo chegar até às 9 horas. E, graças a Deus deu certo e espero que tenha aprendido alguma coisa. Deu para compreender algumas coisas, ô João Henrique? Deu para acompanhar? Ok, então. Paula, quer falar alguma coisa? Ok. Agradeço sempre por estar aqui. Espero que tenhamos ajudado de alguma maneira. Aí eu pronto. De alguma maneira para vocês compreenderem aí. E se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, é só entrar em contato, falar lá com a gente no chat mesmo, no Pré-ENEM, que a gente está disponível. Obrigada pela atenção e uma boa noite.
O material vai ser postado. Obrigada, Paula. Obrigada, Maíra. João Henrique, obrigada por você ter participado hoje. Venha também na sexta-feira. Fique à vontade a dúvida, está escrevendo ou perguntando mesmo, ou lá, como as meninas colocaram lá na sala, se eu tiver uma dúvida, tu coloca lá, que a gente já, mesmo das aulas anteriores, viu? Que a gente já tenta responder. E não deixa de vir na sexta-feira também não, tá? Essa aula de hoje foi gravada, aí assim que eu vou colocar lá, só que o Meet tá com um probleminha, que ele não tá mandando todas as gravadas para mim, não, viu? Aí eu vou ver como é que eu resolvo esse problema. Assim que ele coloco lá. Tá bom? Tchau, tchau. Muito boa semana e até sexta. Bom restinho de semana, né? Que quarta-feira já é metade. Cheiro. Ei, Paula e Maíra, a gente gravou a aula de a outra aula, gravou?